Salve, salve pessoal, meu nome é Christian, sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, seu podcast de carreira e liderança. No episódio de hoje nós vamos falar sobre carreira, empreendedorismo e muito mais. E os convidados são o Felipe e o Guilherme, da JFK Investimentos. Esse programa é um oferecimento da NAB Capital Humano, consultoria especializada em recrutamento de executivos e desenvolvimento de lideranças. Sejam bem-vindos, senhores. Muito obrigado, Christian. Maravilha. Show de bola. Prazer estar contigo aqui. Prazer é meu. Obrigado pelo convite, né, Christian? Imagina, prazer é meu, pessoal. Galera, o Felipe Kulchetzky é nascido em Belém, engenheiro eletricista formado pela Federal do Paraná, Master em Administração e Economia pelo ENSI Caen da França, MBA em Gestão de Negócios pela USP, tem uma carreira profissional em multinacionais como ST Microelectronics, Volvo e Prudential. Atualmente é CEO e um dos fundadores da JFK. E estou aqui também com o Guilherme, que é nascido em Curitiba, engenheiro mecânico, formado pela Federal do Paraná também, MBA em Inteligência Financeira, tem carreira em multinacionais como New Holland, Ambev e Prudential, atualmente é diretor de produtos não investimento e um dos fundadores da JFK. Galera, obrigado mais uma vez por receber vocês e queria que vocês contassem um pouquinho da carreira de vocês. Fique à vontade, quem quiser começar aí. Bom que você falou que o nome é complicado, né? Então parece sofisticação, né, Cris? Mas vamos lá. Sou engenheiro de formação, família de engenheiro, meu pai é engenheiro, minha mãe é pedagoga. Então com viés já com pé em engenharia desde cedo, né? Fiz engenharia elétrica, gosto de número, gosto de matemática, sempre fui bem nisso. Então a carreira se pautou por uma influência do pai, inicialmente, depois um gosto pela engenharia, né? Cara, você nascido em Belém e veio estudar aqui em Curitiba. Você se mudou com a família? Como é que foi isso? Cara, sim. Na verdade, não. Quando eu vim pra cá, eu vim fazer o FPR aqui. Veio eu e meus irmãos. Somos 3 aqui na família. O meu pai é de Ponta Grossa, então a gente tem um pé aqui já no sul. O pedaço da família do meu pai inteiro é daqui. E da minha mãe lá de Belém, né? Eu nasci lá. Então, não foi aleatório, né? A gente já tinha relação aqui com o sul e com Paraná, Curitiba, região inteira. Então, acho que a carreira se deu por uma influência mista do meu pai no começo e por eu já ter uma aptidão também com lógica, matemática e números. Daí eu fui para engenharia. Sempre gostei muito de negócios, estudar negócio, ler sobre. E daí você vê a progressão da carreira. Foi justamente indo já para uma parte mais empreendedora, estudar fora, conhecer mais sobre economia, sobre liderança, sobre gestão, que é o que está no nosso dia a dia hoje na JFK, né? Entendi. Show de bola. E você, Guilherme, conta um pouquinho. Do meu lado, até bem curioso, Christian, porque engenheiro mecânico, né? Meu pai também é engenheiro mecânico, mas quando eu escolhi a engenharia mecânica, na verdade, foi por uma curiosidade. Eu olhei numa revista que tinha vários empreendedores que eram engenheiros. E daí, por isso que eu decidi fazer engenharia, e também tinha a influência do meu pai, e daí fui para engenharia mecânica. Daí na carreira a gente fala, né? Tem coisas que a gente pensa de fato racionalmente e outras que vão acontecendo, né? Então, inicialmente a minha carreira começou na New Holland, na área de dados. Depois eu fui para Ambev, que daí eu passei por várias áreas comerciais, desde a parte de gestão até estratégico. Passei para Prudential e daí também na área comercial. E daí possibilitou ali, alguns anos depois, uma oportunidade de fato, empreender ali, abrindo, numa conversa ali com o Felipe e com o Jean, a JFK, e daí estamos nessa aventura aí já há uns 4 anos. 4 anos. Então, fala um pouquinho da JFK e depois eu quero saber também como é que começou, né, o projeto. Mas o que a JFK faz hoje, pessoal? Vamos lá, a JFK Investimentos, então nós somos um escritório de investimentos, o nome já ajuda, né, Christian? Vinculado à XP hoje, então uma das maiores corretoras aqui do Brasil. Então a gente ajuda pessoas, empreendedores a otimizar a alocação do caixa, a investir o dinheiro melhor. A gente é um hub de solução financeira completo para o cliente pessoa física e pessoa jurídica. Então entenda a solução financeira com basicamente tudo que envolve dinheiro, tá? Desde o que eu faço com o meu dinheiro, onde eu aloco, como é que eu chego em tal objetivo usando o dinheiro a favor, como é que eu chego numa renda passiva lá no futuro para eu ter mais qualidade de vida e mais tempo com a família, como é que eu, empresário, encontro uma solução de câmbio, de crédito, de otimização de caixa. Então, a gente se posiciona hoje justamente como um hub de solução financeira
para atender e trazer um complexo de solução para os clientes, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Tá? Então, é legal contar porque a complexidade disso é alta. Assim, se a gente trazer isso de maneira mais simples, é quase que um mini banco. Assim, o banco faz isso. Né? A gente está acostumado com um banco múltiplo aqui no Brasil. Algumas diferenças importantes é que você passa a ter um atendimento muito mais próximo, você passa a ter um assessor de fato que olha para você e entende qual que é o teu objetivo e não o objetivo do bancário, da meta, entender qual que é o problema para a gente encontrar qual que é a solução por meio do mercado financeiro. Tá? Tanto que hoje, né, nessa estrutura, né, sempre fala por trás da empresa tem muitas pessoas, né? Hoje o time são quase 100 pessoas no time para conseguir, né, dar todo esse suporte e atendimento ali na ponta. Né? Isso é legal contar, Christian. A JFK, né, tem 4 anos de vida. A gente tem hoje em torno de 5 mil clientes na JFK, perto de 100 profissionais hoje, para fazer essa gestão financeira das carteiras, da alocação e das soluções para todo esse perfil de clientes, né? A sede principal é aqui em Curitiba, onde a gente está hoje. A gente tem uma filial também no interior de São Paulo, São José do Rio Preto, e em Brasília. São as 3 unidades de negócio hoje da JFK, né? Trazendo essa solução mais próxima ao cliente, entendendo de fato a necessidade dele, com o aparato de todo um time, de todo um mecanismo para a gente conseguir ser completo, tá? No atendimento desses clientes. Entendi. E como é que surgiu a ideia, cara? Vocês eram colegas, pelo que eu entendi? Perfeito. Isso. Na verdade, essa aí é aquela clássica história, né? Tava um dia eu, o Felipe e o Jean, a gente estava conversando sobre... A gente sempre se encontrava para discutir oportunidades, como que enxergava o mercado. E por coincidência, um dia a gente estava conversando sobre os clientes demandando atendimento sobre investimentos, né? E a gente acabava indicando assessores e depois de algum tempo os clientes voltavam e falavam, será que você não poderia me ajudar com essa parte e tudo mais? E acabou que surgiu aí uma visão de oportunidade que daí a gente começou a desenhar o negócio, né? A partir disso. E o legal de contar, Christian, é que o mercado brasileiro de investimento é um mercado eficiente. É um mercado ainda que está no começo desse processo de desbancarizar. A gente está acostumado, né? Você pegar lá a década de 90, você via muita propaganda vinculada para o banco estatal. Você conhece muito a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, os bancões brasileiros, que é onde a gente sempre foi acostumado a vou poupar, vou fazer poupança. Então, a figura do Brasil, a relação bancária do Brasil hoje ainda está muito enraizada no sistema bancário tradicional. E a gente vem justamente trazer uma relação diferente, trazer uma mudança nessa maneira de pensar, mostrando que existem caminhos onde a solução é muito mais próxima, é muito mais pró-cliente e não pró-instituição, para que de fato a relação seja duradoura. A nossa cabeça aqui não é ter o cliente por um mês, 6 meses, um ano, é ter o cliente por 10, 20, 30 anos, porque eu vou entender de fato a vida dele e ajudar ele a chegar nos objetivos que ele quer, né? Sim. Então, isso é legal. E a ideia da JFK veio justamente nisso. A gente olhou o mercado, a gente, na ocasião, trabalhava na Prudential, uma seguradora de vida. Sim. A gente já fazia atendimento ao cliente, já tinha relação com os clientes. E o cliente sempre vinha com essa deficiência. Poxa, mas Felipe, você consegue me ajudar mais nisso, mais naquilo outro? E eu não tinha aparato e ferramental para conseguir ajudar ele. Então, poxa, tinha que trazer algum outro profissional, tinha que tentar achar alguém que fosse suprir essa demanda dele. E assim, de verdade, acho que o mercado, por essa trajetória do Brasil com o sistema bancário, ele ainda está se amadurecendo. Então, a gente entendeu que o negócio podia atender e suprir essa demanda para os clientes aqui no Brasil. Tá. E vocês, até então, quer dizer, não tinham uma experiência prévia com instituição financeira, né? Considerando que o Prudential mas não tinham, né, nenhuma experiência formal, prévia. Como é que vocês decidiram abrir uma agência de investimento? Por que foi esse o negócio? Acho que, tentando te responder, talvez não tinha uma experiência profissional diretamente em investimentos, mas
pessoalmente, sempre foi um ponto de incômodo e de estudo, assim, né? Sempre gostei muito, a gente até lembra na minha época de Volvo, ainda na vida como engenheiro, vamos falar assim, eu estudava muito investimentos, eu fazia investimento próprio, fazia para os colegas, então foi algo natural, assim, é algo que já estava no DNA, precisava aflorar um pouco mais e trazer uma robustez maior, né? Então, por conta disso, até por conta disso que a gente foi caminhando para o negócio, para uma casa de investimento mesmo, né? Para trazer solução que a gente entendia que era completa para o cliente. E a gente entendia que a gente tinha uma fortaleza que era conhecer muito atendimento ao cliente, né? Então, a gente era muito focado nesse atendimento um pouco mais próximo do cliente. Então, a gente formatou muito bem o desenho comercial de atendimento para, de fato, a gente cobrir talvez esse gap de não estar no mercado antes, né? Estar entrando um pouco mais novo, né? Então, isso ajudou muito e é o que acho que é um dos principais pontos que fez a gente chegar onde a gente chegou, né? Somos uma empresa de serviço, né? E são clientes numa ponta, são assessores numa outra ponta, são gestores dentro do negócio. No final do dia, são pessoas fazendo negócio com pessoas, né? Então, são relações, apesar, de novo, de ser engenheiro e gostar de números, são relações humanas aqui no final do dia. Sim. Os números ajudam a formatar a carteira, formatar a alocação, acompanhar isso na linha do tempo, fazer replaying, fazer a alocação, rebalancear portfólio e afins. Mas, antes dessa parte técnica toda, tem, de fato, uma relação pessoal, um modelo de atendimento, um modelo de governança, para que, de fato, a gente consiga, primeiro, criar escala no negócio e replicar um modelo para todo um time, né? Uma coisa é você fazer isso por conta, colocar a mão na massa, não tenho experiência, eu sei fazer, poxa, eu tenho um processo aqui que é muito claro para mim, legal, acho que isso tem um certo valor até um ponto, né? Mas quando você quer escalar e quer crescer, você precisa replicar isso, o valor fica limitado quando ele fica só com você. Então, aqui que está um pouco da chave do negócio, né? Esses modelos, esses processos de atendimento, trato, frequência, a gente modelou isso desde o começo do negócio pensando em escalar ele. Não pensou em guardar isso, as 7 chaves, comigo, com o Cazu, com o Jean, com o Fábio, com o Lucas, que são os 5 sócios fundadores aqui do negócio, né? Então, a gente modelou um negócio para que a escala acontecesse, tá? E foi trazendo naturalmente profissionais com mais experiência que a gente, com mais robustez na parte técnica para cumprir gaps que vêm com a experiência do negócio, né? Que bacana, cara. Essa era uma... Desde o dia que eu conheci vocês, essa era uma pergunta que eu já estava me preparando para fazer. Pô, atrair e reter pessoas é muito difícil para qualquer negócio, né? E ainda mais para quem está empreendendo, né? E considera que o negócio de vocês tem 4 anos, vocês já estão com 100 pessoas. Cara, o quanto vocês se dedicam e qual é o segredo para atrair tanta gente boa e treinar essa turma? Porque é muita gente, né? Você não está treinando um de cada vez, né? Está treinando vários de cada vez. Como é que é isso, cara? Eu acho que são as etapas bem organizadas, né? Então, hoje, toda entrevista comercial, por exemplo, que a gente vai captar um assessor novo, pelo menos 2 sócios participam da entrevista final. E antes disso, tem algumas etapas bem desenhadas que já vão filtrar muito bem o candidato, para ver se, de fato, ele não só tem o perfil para entrar na empresa, mas também tem um pouco da cultura que a gente imagina que ele carregue junto, né? Então, a gente tem um extenso material que a gente pede para o candidato desenhar isso para a gente conseguir alinhar melhor ser mais assertivo nessa contratação. Eu acho que tem um ponto também que é a continuidade disso, né? Mesmo pós a aprovação, ainda tem todo um processo de onboarding, de treinamento, que ele vai não só encontrar com a cultura da empresa, mas também vai adquirir conhecimentos técnicos comerciais também em relação ao próprio trabalho dele. E acho que um outro ponto também que não é só a contratação, igual você comentou, é a continuidade desse profissional. Hoje a gente desenha um processo de desenvolvimento individual, né? Então, nessa hora a gente vai entender qual que é não só o desafio que ele tem para atingir, que a empresa espera dele, mas qual que é o objetivo dele, né? Então, isso traz muito mais sinergia com o negócio e com as pessoas, né? Porque daí, de fato, a gente tem que sempre relembrar, né, o porquê que está buscando aquele objetivo. E daí isso tende a ter um alinhamento e uma transparência melhor da empresa com o time, né? É claro que tem
várias outras questões, o próprio time hoje de gente suporta muito, né? Acho que isso é um diferencial enorme, ter um time para cuidar disso nos auxilia muito no dia a dia. Então, acho que é também começar ao longo do tempo a gente conseguir dividir, né? Conseguir, de fato, passar também um bastão e ter um time para cuidar de tantas pessoas, né? Só para complementar também aqui, Christian, é difícil te responder isso talvez com um ponto só. É igual você decolar um avião lá, né? Você vai ter que ver N coisas antes do avião sair da pista e passar a decolar, né? Certo. Aqui é parecido, né? Você sai de uma empresa do 0 para 100 funcionários, 100 colaboradores, né? Em 4 anos, poxa, o que vocês fizeram então aqui? É um processo bem definido de captação de profissional? É um processo de formação bem claro? Isso tudo são alavancas, né? Uhum. A gente entende que, de novo, o core do negócio são pessoas fazendo negócio com pessoas. Tem que fazer isso muito bem feito. Então a gente tem um time de gente de gestão dedicado no escritório que só fica cuidando disso, para que a gente tenha uma permanência da cultura do negócio, a gente consiga trazer esse time enraizado na JFK para compor não só como colaborador, mas como sócio do negócio. Então, são alavancas que ajudam a você reter esse profissional, a crescer, a trazer alguém que não era do mercado e formado dentro de casa. Então, isso tudo traz uma alavanca de crescimento. Eu costumo falar, né? É diferente você ter uma empresa com 100 funcionários para uma empresa com 100 sócios. A briga é outra. Você tem 100 sócios querendo a mesma coisa, fazendo o negócio crescer. Então, a nossa cabeça é o que eu preciso para trazer mais um sócio? Como é que eu tenho um novo sócio no negócio? Que alavancas a gente tem que chegar para aumentar o quadro societário dessa empresa? Então, a cabeça é muito mais em ter mais sócios do que ter mais funcionários. Que a gente entende que a gente vai para outro patamar de atuação, de escala e de crescimento no negócio. Ótimo ponto. Inclusive se torna diretriz, né? Isso ajuda muito mesmo, realmente. Vocês comentaram que são em 5, né, os sócios fundadores. Naquele momento, vocês selecionaram porque era o momento certo de cada um empreender, ou vocês levaram em consideração essa questão de, puxa, Guilherme tem uma competência A, eu tenho uma competência B, isso pode ser complementar? Como é que foi esse? Assim, acho que foi um misto. O primeiro, uma afinidade também natural entre os 5, que isso traz leveza para o negócio e leveza para criar um negócio, mas ao mesmo tempo isso não é suficiente, né? Igual o relacionamento, você não vive só com amor, né? Então a gente precisa de habilidades de fato complementares entre cada um, né? Eu, o Jean e o Cazu, nós 3 estávamos na Prudential na época, então a gente já convivia um com o outro, conhecia muito bem as habilidades que cada um tinham pró e contra, e eram super complementares. Por outro lado, faltava algumas peças importantes nesse quebra-cabeça, né? A gente trouxe o Lucas já é empreendedor há muito tempo, tem negócio há, sei lá, mais de 10 anos, então tinha uma visão mais empreendedora do que a gente, né? O Fábio, que é um outro sócio, ele já vinha do mercado financeiro, já fazia a parte de crédito para a PJ com muita intensidade. Então, são habilidades que a gente não tinha, foi adquirindo, foi aprendendo muito com o tempo, mas eram super complementares para que a gente, de fato, conseguisse trazer um negócio de pé e conseguisse aumentar e escalar esse negócio. Né? Sim. Pô, no começo era só vocês 5. Só nós 5. Como é que vocês se dividiram? Tipo assim, eu vou fazer isso, você vai fazer aquilo, o outro lá cuida de não sei o quê. No começo foi muito... Todo mundo faz tudo, né? A verdade é que não tinha muito o que fazer, Christian. Assim, todo mundo tinha que trazer cliente. Essa é a verdade, né? Todo mundo foi para ponto comercial. Você não tinha ali, eu sou o CFO do negócio, eu sou agora o diretor comercial, mas com quem? Você vai diretor comercial de você mesmo? Então, sendo bem sincero, arregaçar a manga e trazer cliente para o negócio, a gente aumentar a base de clientes, começar a trazer resultado para o negócio, para a gente passar a contratar gente e crescer e escalar o negócio. Tá? Então, os 5 eram comerciais, assessores comerciais e trazer cliente para a base do escritório.
E a gente tinha uma visão, eu acho que você comentou mesmo, Christian, de complementar, né? Então eu lembro em várias reuniões que a gente ia desenhando a estrutura para o atendimento, daí uma hora o Felipe complementava em alguma coisa que eu não sabia, outra hora era eu, outra hora o Jean, então acho que isso foi muito legal, né? O Lucas, o Fábio, a gente ia se complementando muito bem para de fato cobrir gaps, né? Que podiam acontecer, né? E obviamente imagino que no começo tiveram que estudar muito, né? Sobre os produtos, o que oferecer, né? Qual é o... Enfim, o mercado está apontando para onde? Porque vocês faziam o atendimento vocês mesmos, certo? Perfeito. De novo, é um processo, né, de aprendizado. É importante falar que eu já fazia isso informalmente há, sei lá, 8 anos. Ah, entendi. Então, a gente não chegou... Vou colocar descalço, assim, literalmente, né? Óbvio, né? Tinha que profissionalizar muito, tinha que melhorar o processo, tinha que criar mecanismo para escalar isso, mas não era, não, vamos aprender um negócio novo do zero e trazer cliente. Não, sim. Não traz cliente, né? O cliente não fica lá a hora que vê, não, pera lá, isso aqui tá uma bagunça. Claro, né? claro. Então, primeiro, trazer isso no modelo mais profissional. A gente sempre contou também com um time de research muito grande da XP, das casas de análise que a gente usava. Então, isso também trazia muito respaldo para tudo que a gente fazia, para qual caminho que a gente ia. Muito embasamento técnico em literatura de investimento. Poxa, qual a modelagem, então, de diversificação da carteira? Qual que é o rebalanceamento do portfólio? Qual a frequência? Qual o perfil de cliente que a gente vai atender? Então, respeitando essas condições técnicas, o trabalho se torna... mais pro lado de engenharia, vamos falar assim, tá? Mais numérico e mais claro e processual. Mas o lado humano, de novo, cada um tem uma necessidade diferente. E daí você entender a necessidade do cliente e transformar isso no portfólio para ele, que atenda a necessidade dele, que é a parte mais difícil. Então, claro. E isso é um desenvolvimento de, poxa, como é que você faz isso? De que maneira você entende ele e modela um negócio? Certo. E fala um pouquinho do crescimento, cara. Vocês estão com 100 funcionários. Como é que foi, né? De 0, foi para 10, 20, um serviço novo, um produto novo. Como é que... Faz uma linha do tempo para nós aí. Eu acho que, assim, igual o Felipe falou, são várias coisas que vão se juntando e fazem isso acontecer. Mas eu acho que essa questão do aumento da equipe, eu acho que ele veio muito na mesma linha de como a gente aumentava os clientes, que era por indicação, né? Então, no começo e até hoje, né? Boa parte das pessoas que trabalham com a gente veio por indicação de alguém de dentro. Então, isso é uma forma que fez a gente expandir praticamente 100%. No começo era por indicação interna, e é muito como a gente trabalha com os clientes, que é através de indicação. Então, a gente faz esse trabalho muito bem, e eu acho que a gente só trouxe o trabalho que a gente fazia e replicou na parte de contratação. Acho que esse foi um ganha-jogo ali muito importante ali para a gente ter aumentado o time e expandido a empresa com uma estratégia bem parecida, assim. Mas tentar te traduzir um pouco esse crescimento, Christian. A gente abriu o escritório em março de 2020, a gente abriu comecinho de março. No começo da pandemia. E a gente pegou ali você conheceu ali o escritório, né? A gente está numa casa de rua ali, grande o escritório. A inauguração era março, né? A nossa cabeça já era expandir, crescer e escalar o negócio. Então a gente já pegou um lugar maior, imagina para 5 pessoas ali no começo. A gente abriu dia 1º, dia 11 a gente fechou tudo. E você imagina, né? Você já tem um contrato de aluguel firmado, um custo projetado para frente. Você tem 0 clientes, você está fechado. Nossa. E daí você tem um problemão ou uma oportunidade pela frente, né? Depende de como você quer ver, né? Mas assim, esse começo foi importantíssimo para a gente tracionar o negócio. Igual eu te falei, todo mundo era comercial. Os 5 a gente tinha que trazer cliente, começar a formar a base dentro do escritório para a gente começar a crescer, né? Então, o primeiro ano, a gente basicamente fez esse trabalho de modelar o processo, validar o processo e trazer cliente para a base. Então, a gente fechou o primeiro ano lá perto de 300 milhões de custódia. Tá? Então, o pessoal entender bem, são 300 milhões somados nos clientes que a gente administrava, cuidava, alocava e fazia essas reuniões aí frequentes com os clientes, né? Então, nesse momento, a gente já tinha uma base de clientes, a gente já passou a ter um faturamento no negócio, já podia escalar ele, já tinha processos mais claros, já modelou o negócio para ter escala
e começou a aumentar o time. Tá? Então, o primeiro ano foi um ano super intenso e super comercial, vamos colocar assim, colocar a casa em ordem. Tá? Depois a gente chegou no patamar aí de 600 milhões, se eu não me engano, no segundo ano. O terceiro ano a gente chegou em 1,2 bilhões. E agora a gente abriu o ano de 24 com 1,2 bilhões, né? E agora a gente está agora em novembro, aqui dezembro, com um pouquinho mais de 2 bilhões de reais sobre custódia na JFK. Então são 2 bilhões de reais que a gente administra, cuida, faz gestão de clientes pessoa física e pessoa jurídica. Né? Então são 4 anos de muita intensidade, muito processo, muito erro durante essa caminhada, né? Muito replan aí dentro para a gente ajustar a rota e ir para o caminho que a gente entendia que fazia sentido. E é legal contar isso, né? Porque você olha o começo e você podia se desesperar lá no começo. Fala assim, cara, eu tenho uma conta aqui pela frente que eu mesmo coloquei e eu tenho 0 faturamento. Ou eu vou ficar totalmente imobilizado porque eu estou desesperado e não consigo olhar o próximo ponto, ou eu vou começar a agir, né? E eu costumo falar isso que é importante, né? E é um dos nossos valores lá, que é aproveite a jornada. Às vezes, quando a gente coloca a jornada num ponto de chegada muito distante, que pra gente naquela época eu preciso pagar o aluguel. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que trazer tantos clientes, tanto de volume, que parecia algo muito distante, isso te deixa imobilizado. Isso te impede de agir e tomar uma ação naquele momento, né? Mas quando você para e pensa qual o próximo passo, só preciso saber do próximo passo, só um passo para frente. Se você souber só esse um passo para frente, você vai lá e dá aquele passo. Depois você dá o outro. Quando você vê, você já começa a ver um pouquinho da luz lá clareando e você sabe o caminho que você tem que seguir para chegar lá, né? Então, às vezes, e a gente passou por isso em várias etapas do negócio, cara, vamos parar de complicar? Esquece montar o plano mirabolante para você sair do ponto A para o B, que a gente não sabe fazer como chegar lá. A gente sabe dar o próximo passo, só o próximo, mas nenhum outro. A gente sabe. Vamos dar esse próximo passo, depois a gente dá o outro, e assim a gente vai. Exatamente. Bem legal isso, hein, Felipe? Não sabia que tinham aberto em março de 20. Eu me lembro como se fosse ontem, de março de 20, cara. Eu tava em São Paulo num treinamento desses você trabalha em grande empresa, né? Era numa quarta, quinta e sexta. Era um kickoff de vendas do ano, né? Clássico, né? E aí era quarta, todo mundo numa sala de hotel, assim, um time de umas 80 pessoas. Já se falava em pandemia e não sei o que, China, Itália, né? Lembra? E a gente, cara, num quarto de uma sala de eventos de hotel em 80 pessoas, no quarta-feira o dia inteiro. Daí na quinta-feira, igual. Daí no final do dia, um colaborador do time, eu nem me lembro mais, teve que sair. Então, por exemplo, o Felipe tá aqui o dia inteiro conosco, teve que sair. A gente perguntou, né, pro líder dele, cara, não sei, o cara tá meio resfriado aí e tal. Beleza, foi. Daí batata, de noite tava com Covid positivo, né? E a gente recebe um e-mail assim, um hotel lá tranquilo. Ó, pode desmarcar a tua passagem, adiantar, né, seu voo de amanhã, de sexta-feira para quinta-feira no primeiro horário. Aparentemente a pandemia tá chegando aí no Brasil, aguarde instruções do teu RH em casa. Acho que era 18 de março, cara. Alguma coisa assim. E eu me lembro, era quinta-feira de noite, tava no hotel, o nosso evento é até meio-dia só, e o voo, não sei, 4 da tarde. Eu já tava vendo qual restaurante que eu ia. Sabe aquelas coisas de, puta, tem uma loja aqui que faz uns tempos que eu não vou me organizar para ir lá e tal. E aí aconteceu o que aconteceu. Mas vocês sabem, ainda tive o sangue frio, galera, que daí acho que vocês vão lembrar muito melhor que eu. No dia 18, daí deu o circuit break, 1, 2, 3 vezes, não sei o quê. Como eu tinha adiantado o voo e não tinha mais nada para fazer, eu reativei minha conta nesse dia. Nossa. Fiz uns TED lá bacana, falei, vou começar a comprar. Quer dizer, ainda tive esse sangue frio de fazer isso. Mas enfim, voltando à história do empreendedorismo. Cara, abre lá, faz um puta do investimento, porque a casa é grande, vocês estavam só em 5, deve ter gastado com reforma e etc. E de repente, putz, não posso nem visitar cliente. Que era o... Acho que pelo histórico de vocês, era o jeito que vocês sabiam vender, né? Ligar, visitar, negociar, etc e tal. E de repente, cara, não pode mais visitar ninguém.
Inclusive, esse acho que foi o primeiro grande desafio, né? Obviamente a pandemia, mas a gente tinha acabado de finalizar todo o desenho do processo comercial, de como que ia ser feita a apresentação, o speech de vendas, e daí aconteceu isso, foi assustador, né? E daí a gente teve que... Só que daí naquele momento você tem... É igual o Felipe falou, você tem que dar o próximo passo. Não tem o que fazer, vamos redesenhar tudo. E daí a gente teve que redesenhar todo o modelo de negócio, todo até de despesas futuras, como que era a nossa estratégia, porque a nossa estratégia inicialmente era trazer o cliente no escritório, Sim. a gente não ia utilizar, a gente parou com a obra, com a reforma, então assim, e daí mudou todo o processo para trazer o cliente para online, né? Então, de fato, foi uma reviravolta já no começo que a gente teve que redesenhar todos os processos que a gente acabou de terminar de desenhar, né? Então, acho que e isso é bom, porque dos 5 sócios fundadores, 4 são engenheiros. Então, lidar com o problema e achar a solução do problema é um pouco do DNA do engenheiro, né? Então, a gente, de novo, combinando essas habilidades e a experiência passada, ajudou a gente a encontrar um caminho, né? Poxa, o Cazu lá... gerente de vendas da Ambev, tinha um processo de vendas da Ambev, eu passei pela Volvo, o Jean na CNH, o Lucas lá no negócio dele, na empresa, poxa, como é que ele fazia? A gente começou a brainstormar e, poxa, a gente tem que resolver, pessoal, porque agora a gente está com um problema aqui na frente, a gente tem que achar a solução, né? Então, eu acho que essa parte também boa, né, de você ter sócio. A gente normalmente, eu quero ter sócio que eu vou aqui dividir o meu lucro, Na verdade, você vai dividir o fardo, essa é a grande verdade, né? Você vai dividir a tomada de decisão, você vai ter respaldo, experiências diferentes que são importantes para você tomar uma decisão mais assertiva possível, né? Você vai errar? Claro que vai errar, mas provavelmente você vai errar menos, tá? Provavelmente você vai estar mais alinhado quando você mesmo acha que a tua decisão é a mais correta e ela não é, ninguém é dono da verdade. Então, é super importante você ter sócios conselheiros nesse processo, ainda mais em momentos, quanto mais difíceis eles são, mais a gente precisa disso para superar e dar o próximo passo, né? Muito bacana. E, cara, de novo, né? Além de a venda ser uma venda até então presencial, segundo é dinheiro. Né? E assim, acho que tinha, hoje em dia caiu muito isso, mas tinha muito tabu também de, vou abrir uma conta num banco digital, né? Uma corretora digital, e ainda nem vou encontrar o assessor presencialmente, não tem escritório, e bem naquele momento que vocês estavam precisando virar cliente. Foi mais difícil isso? Porque hoje em dia, recentemente, abri uma conta para uma filha tem 11 e outra filha tem 9. Elas iam fazer uma viagenzinha dessas de competição de natação. Puta, cara, é uma... A M fica dando dinheiro, né? Você dá R$100, a guria quer comprar uma bala de 50 centavos. Aí ela perde os outros 99,50. Né? Perde tudo. Aí a gente, pesquisou rapidinho, abriu a conta. Cara, coisa mais simples do mundo, né? Baixa o aplicativo, manda cópia dos documentos, dia seguinte já está aberto, 3 dias depois já chega o cartão de crédito. Hoje é assim, né? Mas ali, pré-pandemia, não era, né? Como é que foi? Vocês enfrentaram essa dificuldade também no dia a dia? Tem uma situação engraçada para contar? Cazu. História sempre tem, né? Mas eu acho que um ponto bem importante é que, de fato, isso aí foi um dos principais desafios. Até porque não era só a questão da questão do presencial, que passa mais credibilidade, é um pouco mais fácil de você convencer o cliente. Claro. Mas também tem a questão de que o escritório tinha acabado de nascer, né? Então o escritório também hoje, com 4 anos, com toda a história para contar, fica mais fácil. Lógico. Né? Então tinha esse duplo desafio. E daí acho que o principal ponto que foi as pessoas envolvidas no negócio. Porque quando a gente usava, claro, a gente tinha XP por trás, que era uma instituição já muito grande, e tinha muito da nossa confiança para as pessoas que a gente conversava. Então a gente utilizou muito dessa nossa história de cada pessoa do time que a gente trazia e a gente avaliava muito isso, né? Como será que ele se relaciona? Será que ele é bem visto pelas pessoas em volta dele? E isso, de fato, ajuda, não resolve, mas ajuda muito a você conseguir quebrar um pouco dessas barreiras. E acho que um ponto que até posso comentar que foi uma das
questões que apareceu quando a gente foi abrir a empresa foi que, de fato, hoje no mercado brasileiro existe um gap gigantesco no mercado financeiro, não só de conhecimento, mas também de atendimento, né? Então também existia muito daquele desejo do cliente querer investir e não saber com quem falar, né? Então tinha isso, e quando você tem um elo de confiança, isso ajuda muito, né? Então, e acho que uma coisa que a gente foi muito assertivo no começo é que a gente atendia todo mundo. A gente queria, de fato, ajudar todo mundo a começar a investir, nem que fosse... Não tinha muito aquela famosa pergunta, qual que é o mínimo? Não, se a gente conseguir te ajudar e você entender que a gente pode auxiliar, de fato, você no teu objetivo, vamos junto. Então, acho que é um pouco, né, disso. E até isso ajudou a escalar, né? Porque você começa a falar com muita gente, você começa a trazer cliente, começa a ficar mais conhecido. Isso ajuda no processo, né? Mas, assim, tentando trazer... Eu lembro de uma senhora de, acho que, sei lá, 80 anos, assim, e eu lembro de ter conversado com ela por telefone, inclusive, não foi nem por videochamada. Ela não conseguia entrar na videochamada, não era muito... Hoje ainda é difícil para ela, imagina na época, então, que tava todo mundo aprendendo a usar a videochamada, né? Tá, não, Felipe, me liga, a gente conversa. Aí eu liguei para ela, dela, não, legal, eu entendi, Felipe, mas é que eu sou cliente do Banco do Brasil desde 1800 e daí fica lá, cliente bancário desde tanto. Daí eu vou perder isso. Daí eu falei, não, eu entendi, mas você tá deixando todo mês tanto. Poxa, você tá deixando bastante dinheiro que poderia estar para você e tá lá parado, tá na poupança, tá sem render nada, tá com... Poxa, e era um montante importante, assim. Dela, não, eu entendi, Felipe, acho que tá super claro, mas é que eu sou cliente faz muito tempo do banco e eu não quero deixar de ser. E daí, assim, chega a ser cômico, assim, porque você fala assim, poxa, mas se você olhar na prática e como bom engenheiro eu vou olhar e falar assim, mas faz sentido? Se não faz, tá tudo bem, né? Não tem porquê, né? Mas se eu vou ter mais retorno, se eu vou estar melhor atendido, se eu vou ter um retorno sobre o meu dinheiro melhor, deveria fazer, né? Mas o apego, talvez, com a instituição financeira, o modelo bancário, ainda mais para a geração mais antiga, ela é mais pesada, né? Ela é mais difícil de romper. E daí você coloca tudo isso numa ligação de telefone, mas, poxa, aqui é eu atendi então o neto dela que pediu para ligar para ela. Você está muito distante, né? Você está longe do cliente, você está numa ligação onde a pessoa não viu para você, não sentou para conversar, talvez não gerou a empatia que fosse necessário para gerar a confiança dela fazer o movimento, né? Então, são dificuldades do modelo, são dificuldades daquela transição lá específica, que daí fica para a história, né? Sou cliente bancário há 40, 50 anos e adoro ser isso, né? Qual o benefício? Não sei, mas eu gosto de, Sabe, cara, de falar isso. Você tá contando essa história... O povo mais antigo, eles têm uma... Desculpa aí o pessoal mais antigo, hein? Tô no grupo aí. Mas o povo tem uma fixação com esse negócio, cliente bancário desde... Eu peguei na muita época de cheque, né? Pelo amor de Deus, não sei nem o que é isso hoje em dia, né? Parece tão distante. E aí quando você abriu uma conta, sei lá, sou correntista Itaú, mas agora quero abrir no Santander ou no Bradesco. No começo você perdia aquilo. Né? Tipo, sei lá, Christian, cliente bancário desde 1999. Aí fui ano passado ali no Bradesco, não vai aparecer porra nenhuma, se aparecer é desde 2023. Né? E teve uma época que acho que aprovaram alguma lei que você podia fazer a portabilidade de quando você era correntista. Justamente para derrubar isso. Mas olha que barbaridade. Tipo, vou sair agora do Banco do Brasil, vou pro Bradesco e vai estar lá comigo, correntista desde 1999. Como, né, de novo, como isso tinha algum valor, né? Hoje em dia... Você vê, né? As pessoas se apegam a um fato que, de fato, não gerava nenhum benefício. Assim, não, legal, eu sou correntista e por isso eu acesso isso aqui diferente. Ou por isso eu tenho tal produto diferenciado. Por isso eu tenho um atendimento que é diferente. Mas não tinha nada diferente. Era o mesmo gerente, era a mesma coisa, era o mesmo produto. Então, o apego a isso, e de novo, né, pode parecer tão simples, mas ele foi difícil de quebrar. Você fala, cara, mas como é que eu quebro isso aqui? Se eu estou falando com uma pessoa que eu nunca vi na vida, por telefone, é difícil você tirar esse apego numa coisa tão pequena e que parece tão frágil, né? E é engraçado, o brasileiro, ele gosta desse relacionamento,
porque de certa forma é um status, né? Poxa, eu tô aqui há 50 anos, mas a grande realidade é que não é muito mais uma data lá fixada com nenhum benefício efetivo. Exato. Que acaba te prendendo talvez por um motivo errado, né? Como é que vocês estão vendo, cara, o futuro desse mercado financeiro aí, mercado de serviços financeiros? Está mudando bastante, né? Obviamente, com esses bancos digitais, mas open banking, enfim, contextualiza aí o que vocês estão vendo para daqui 10 anos. Basicamente, eu acho que o que a gente vê muito pro mercado são duas coisas. Ecossistema, que de fato eu acho que você já enxerga, né? Hoje você entra em qualquer aplicativo de banco, tem seguro, tem crédito, tem câmbio, tem várias soluções dentro, né? Então, isso a gente já percebe que é uma necessidade para os próximos anos. Inclusive, hoje, igual eu comentei, né? Eu cuido dessa área de produtos novos, então eu sempre tenho que estar buscando novas soluções, né? Desde um consórcio até uma questão de solução patrimonial, de sucessão. Então, sempre sair daquele basicão, vamos dizer assim. De fato, você tem que tentar atender o cliente de forma 360. Esse eu acho que é o primeiro ponto. Eu acho que a segunda grande mudança que vai acontecer ali nos próximos 2 anos, mas pro ano que vem já deve acontecer e já vem acontecendo, é a transparência, né? Acho que está cada vez ficando mais transparente as informações para o cliente. Então, igual a questão do Open Banking, que você hoje consegue enxergar já multicontas, né? Quais os investimentos às vezes tem em outras casas. Isso traz uma qualidade para o cliente muito maior, né? Porque isso traz, no final das contas, um nível de concorrência muito maior, né? E quando você traz esse nível de concorrência, o cliente consegue exigir mais da ponta, né? Então, acho que esse ponto também vai acontecer demais. E acho que a gente também não pode esquecer em relação, daí olhando para 10 anos, é a questão de tecnologia, né? Então, igual você estava comentando sobre o mercado de investimentos, querendo ou não, ele vem mudando muito e muito rápido também, né? Então, desde quais segmentos que de fato vão crescer e até quais segmentos daqui a pouco não vão existir mais, né? Então, a gente sempre vai ter que ficar muito atento só olhando para isso, né? Tanto que isso é um dos pontos que a gente fica bem de olho, que é trazer novas soluções para dentro de casa para conseguir se diferenciar do mercado, né? Então a gente sempre tem que estar de olho nisso mesmo. E a pergunta, né? Porque eu gosto de prever o futuro, porque quando eu acerto, daí vai ficar gravado aqui, né? Se eu errar, ninguém vai lembrar, viu, Christian? Então tá tudo certo, vai ficar no bolo lá dos esquecidos. Daí você te corta essa parte aqui, tá? Mas se a gente pensar no futuro, eu sempre gosto de olhar quem tá no futuro, tá? Então a gente vai olhar para países mais maduros que já passaram por esse processo de transição, vou falar transição bancária, tá? Você pega os Estados Unidos, você pega o mercado europeu, você pega mercados asiáticos que são mais desenvolvidos, e o mercado brasileiro ele está numa etapa de transição. O mercado ainda é super concentrado no modelo bancário tradicional. Você tem aí perto de 90% do dinheiro do Brasil está concentrado nos 5 maiores bancos do Brasil. Então o mercado está super concentrado. Isso já aconteceu no mercado americano. Há 20, 15 anos atrás, o mercado era super concentrado no modelo bancário. Passou a migrar para corretoras independentes, para bancos online, né? Banco digital. Então, o mercado americano hoje é o contrário, 10% está no banco só e 90% está no mercado aberto, vamos chamar assim. Então, a gente vai caminhar para isso, tá? Então, a gente fala, a gente está no mar aberto, no mar azul ainda, tem muita coisa, muito mar para navegar. Eu acho que e no final do dia, quem vai ter esse cliente, quem vai ter ele na base e manter uma boa relação, é quem fazer isso que o Cazu falou, né? Primeiro, ter uma relação super transparente. O cliente não dá mais, já passou a época da baixa informação. O cliente, a relação do cliente ela tem que ser transparente, ele tem que saber qual o modelo de remuneração, como é que você é remunerado. Às vezes você está lá no banco, tá, mas quanto que eu pago para o banco? Ah, não, 0 taxa, 0 tudo. Tá, mas se é tudo 0, você é o cliente. Não tem jeito, pessoal. As contas têm que se pagar, né? Claro. Então, quem for mais transparente, tiver uma relação clara com o cliente, do modelo que é remunerado, vai sair na frente, tá? Quem entender de fato o que o cliente quer e não o que o vendedor quer, vai ter uma relação duradoura. Se você quiser fazer o que você quer, essa relação vai durar pouco. Se você quiser fazer o que o cliente quer, que é o que tem que ser feito, a relação vai durar muito tempo e vai ser longa, tá? Então, você tem... Acho que o mercado caminha para isso. A gente vai chegar em um ponto em onde o Brasil vai estar muito mais fora do banco do que dentro do banco. E eu acredito que
olhando para o futuro, esse é o caminho natural. Tá? É o que tem acontecido. Se você olhar as migrações de volume de clientes que estavam concentrados no sistema bancário para corretoras independentes, é exponencial. Ano após ano a gente cresce toda hora. Mas por que isso? O modelo de negócio é diferente, você tem um assessor próximo, tem alguém olhando para você, você tem um modelo de remuneração claro, você tem alguém cuidando dos teus objetivos e fazendo isso de perto com você, né? Não um gerente de conta lá que tem 400 contos, você está pedindo um ali, ele demora para te responder, ele está mais preocupado em bater a meta dele do que efetivamente em trazer uma solução compatível com o que você quer. Tá. E como é que vocês estão vendo a movimentação das instituições tradicionais? Porque, obviamente, elas não estão paradas aí vendo tudo isso acontecer, né? De um jeito ou de outro, elas estão reagindo, né? Você vai ver, e aconteceu também lá fora, tá? O banco em si, ele passa a abrir a frente corretora também, no modelo de escritórios de investimentos para atender o cliente final também. Então, o banco, aquela velha história, né? Você não consegue detê-los, se junte a eles, né? Então, já que eu não consigo parar esse movimento e manter o cliente aqui na minha base bancária, que é o que sempre aconteceu aqui no Brasil, eu vou ter que talvez abrir uma frente parecida com eles para eu competir nesse mar junto com eles, né? O que valida ainda mais o modelo, né? Fala assim, cara, se o próprio banco, que é o que está perdendo o cliente, está indo para esse caminho, ele já entendeu que ele também não quer ficar para trás, né? Sim. Então, é legal isso porque o mercado fica mais aberto, a competição ela é bem-vinda, a competição ela é ótima, porque ela traz mais valor para o cliente no final do dia. Você tem que se incomodar mais, você tem que trazer melhor atendimento, tem que trazer melhor produto, tem que trazer mais transparência, porque senão o cliente vai para outro lugar. Então, eu acho que a concorrência ela ajuda a amadurecer o mercado, ajuda a amadurecer o modelo e, naturalmente, os volumes começarem a migrar ainda mais para o modelo aberto. Né? Entendi. E na pessoa física, mudando completamente agora, vocês investem aonde? Não precisa dar especificamente, né? Invisto tal, tantos por cento em tal, mas assim, gosto de renda fixa, gosto de variável, gosto de bolsa dos Estados Unidos, gosto de, sei lá o quê, ouro na gaveta. Eu posso falar que eu sou mais conservador que o Felipe aqui do meu lado, né? Quer começar? Começa o Felipe, eu vou né? Que é mais agressivo, né? Tá bom, eu começo. Ninguém tem filho ainda? Não tenho filho então ainda. Já pode ser mais agressivo, né? Mas, assim, eu entendo que o Kazu fala que eu sou agressivo, né? Mas eu entendo que não estar exposto, você tem um prejuízo de não participar de um possível movimento de um ativo que tem um potencial de valorização, né? Então, eu de fato gosto de ativos... que esse aqui bateu aqui, Cristian, é meu horário de comer. Olha então aí. Eu tenho horáriozinho para manter a alimentação, mas né? Trouxe a marmita? Não trouxe, eu vou ficar sem. Mas eu entendo que a exposição em ativos ela tem que ser cuidadosa, num tamanho equilibrado, mas a não exposição ela pode custar caro. Tá? Então, cara, eu gosto bastante de ativos de renda variável, bolsa brasileira, bolsa americana, gosto de criptoativos também, então também tenho criptoativos na carteira. E daí, assim, bastante de classes tradicionais também, renda fixa tradicional, renda fixa emissão privada, eu gosto bastante, traz mais retorno por um risco relativamente equilibrado. Então, títulos públicos, assim, a minha carteira tem bastante coisa, tá? Mas eu sou favorável a se tomar riscos controláveis. O que é o ruim e a gente vê é o excesso da ganância. Não, mas aqui esse ativo aqui é o que vai explodir. Daí você vê uma concentração muito grande lá, é o que igual o Warren Buffett fala, né? O rio baixou, você vê quem está nadando pelado. Então não dá. Você tem que ter um nível, você tem que tomar risco num nível seguro. Poxa, eu vou alocar... esse ativo é super arriscado, vou alocar aqui 1%, 2% do patrimônio num ativo super arriscado, ok, esse tipo de coisa dá para tomar um risco. Eu vou colocar 50% do patrimônio porque eu acho que vai multiplicar por 10, não dá. E se for a zero, você vai à ruína, então eu não quero tomar um risco binário desse. Eu acho que não faz sentido você tomar um risco dessa magnitude. Mas riscos controlados em ativos que têm de fato um potencial, é isso que traz uma alavanca de crescimento maior contra os índices tradicionais, né? O CDI, o Ibovespa, a cesta de criptoativos, o SP500, é uma composição desses ativos de maneira equilibrada. Tá? Show.
Perfeito. Não, do meu lado, eu concordo plenamente, e eu acho que o principal ponto, na verdade, é consciência. Acho que sempre quando me perguntam, como que eu posso, no que eu vou investir, né? Sempre vem essa pergunta. Eu sempre respondo, depende, né? Depende do que você quer, do que você está procurando, o que você aceita de risco. E no final das contas, de fato, é uma diversificação consciente, né? Em que você coloca em vários ativos. Eu também, claro, não tão agressivo, mas eu tenho renda variável, renda fixa, todos os ativos principais eu trabalho, mas eu acho que o principal diferencial é você saber o porquê que você está colocando cada ativo na sua carteira. E aí que está até o trabalho da assessoria, né? Só conectando. É da pessoa, do assessor, identificar de fato o que vai fazer sentido para a carteira do cliente. Tanto que por isso que não é um Ctrl+C, Ctrl+V, né? De fato é um entendimento, e é difícil, porque é complexo entender qual que é a consciência do Christian para os investimentos. E qual que é o teu ativo preferido, Christian? Conta pra gente aí que o público quer saber. Aí, esse ficou pro final aí, pra você guardar. A última pergunta, aí o pessoal vai embora. O pessoal tá doido pra saber como é que funciona e qual que é o ativo preferido do Christian. Mas essa pergunta é sacana, é perguntar assim, mas e como que vocês estão contra o CDI em 2024? E aí? Sua carteira, pessoal. E aí? Conte-me. 24, 23, 22 e 21. Porque teve um desses anos, não me sei, acho que foi 21, né? Ou 20 da pandemia, que foi um ano difícil, né? Foi difícil, exato. Você pegar o Ibovespa lá, caiu 35%, então, nessa ordem de grandeza, né? Exato. E daí, vou te responder a pergunta. Eu separo a minha carteira em ativos mobilizados e ativos líquidos, tá? Então, se você colocar na balança todos os ativos, você tem uma tendência a ficar mais suave. Você vai, ativos mobilizados, apartamento, esse tipo de coisa, você vai ter uma normalização do portfólio para uma linha um pouco mais regular. Se você exclui isso, que normalmente eu prefiro excluir isso do racional aqui do portfólio, você tem mais volatilidade, dependendo da carteira, você vai oscilar um pouco mais, né? Mas se você pegar os últimos, 5 anos, a minha carteira deve estar em 190 do CDI, mais ou menos nessa magnitude, né? Considerando o portfólio líquido. Daí, se você puxar daí o portfólio em líquido, vai puxar isso mais para baixo. Claro, né? Imagina, eu não fiz a conta aqui, mas sei lá, vou imaginar em 140, 150 CDI, algo nessa magnitude, tá? E lembra, o portfólio tem tudo, né? Se você pegar e comparar isso contra o Ibovespa, vai ganhar. Se você comparar isso contra um Bitcoin, vai perder. Mas a minha composição, ela tem tudo isso na cesta para que eu aproveite movimentos bons e ruins durante todo o caminho, né? Tem anos melhores e anos piores, né? E daí, por isso que a gente comenta muito dessa questão da diversificação, né? Porque a minha carteira, de fato, principalmente nos últimos 3 anos, ela estava mais conservadora, mas tem um peso que vai ajustando esse risco, né? E a minha carteira já ficou em 80 do CDI, hoje está em torno de 130, mas é isso que é importante saber, né? Ele não é reto. Sim. Ele é algo que vai passando, vai pelo momento. Às vezes vai estar no mês vai estar negativo, no outro mês vai estar super positivo. Então é uma história longa que tem que ser contada, porque senão isso pode trazer muito viés, né? Então esse é o nosso cuidado também. Isso é importante, porque assim, investimento tem um ponto de estatística no meio de alocação e portfólio, tá? Igual o ser humano, assim, Christian. Imagina, eu não consigo adivinhar o que o Christian vai fazer. O Christian vai sair daqui e vai fazer o quê? Aí ele vai para casa, ele vai pro bar, ele vai pro mercado, ele vai parar no meio do caminho para encontrar alguém. Eu não sei, não tem como a gente saber. Certo. Mas se eu pegar 100 mil pessoas depois do podcast, vai ter 80% vai para casa, 10% vai parar no mercado, 5% vai parar no posto, 2% vai encontrar um amigo no meio do caminho. Então, quando você olha um bloco grande, você consegue ter uma previsibilidade maior, porque você tem um fator estatístico que te ajuda a tomar a decisão. Agora você está só num Christian. Vai virar chute. Sim. Então, é igual o investimento. Você está num único ativo, é parecido. Então, quando você está num portfólio maior, é igual um comportamento de grupo, de cadeia. Você estaticamente vai tender a chegar naquilo com base, a gente fala, né? O passado, o futuro não repete o passado, mas ele rima bastante. Então, é legal isso, porque as decisões elas passam a ser mais técnicas do que emocionais. Sim, o investidor ele tende a ser emocional, né? Caiu muito e está desesperado, vou vender, e é o momento de comprar. Então, ou vice-versa, subiu muito, poxa, não espera muito, já sai. Então, a gente tenta tirar esse viés, tenta tirar esse peso emocional na decisão, ainda mais do portfólio, tá?
Show de bola, moçada. Pô, passou tão rápido. Agradeço aí vocês mais uma vez. Já conheci um pouquinho da história e sabia que era muito legal. Que bom que deu para conversar melhor hoje. Pessoal, assim chegamos ao final desse episódio do Navitox. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e assine o canal. Se quiser falar sobre recrutamento de executivos e desenvolvimento de lideranças, entre em contato conosco. Muito obrigado e até o próximo.